Queria que a gente abrisse as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17, a partir do primeiro versículo. Atos 17, diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus entre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Aqui no capítulo 17 do livro de Atos, Paulo ele chega até a Macedônia. No capítulo anterior, no capítulo 16, nós vemos Paulo em suas viagens missionárias, Paulo se movendo com o Senhor, se movendo com o Espírito Santo. Em um determinado momento, Paulo ele está indo em direção, ele está tentando entrar em algumas regiões da Ásia. E a Bíblia diz que Paulo ele tenta ir para uma região e o Espírito Santo barra ele. Então ele vai para outra região e ele é barrado novamente. E Paulo, então, nesse movimento dele, de repente, ele tem uma visão, que nós conhecemos muito bem, onde o Senhor diz para ele: Paulo, passa a Macedônia. Eu quero que você vá para a Macedônia. E é para onde Paulo, então, toma rumo. E aqui tem algo muito importante, muito precioso para nós, que é se mover em Deus. Paulo ele estava sempre se movendo. Paulo ele não estava esperando uma direção do Senhor para... eu estou aqui esperando para ver se Deus quer que eu sirva, para ver se eu devo me mover para algo, para algum lugar. Não, Paulo ele entendeu um mandamento muito claro do Senhor, que é ide. E hoje nós temos tantas pessoas que ainda ficam nessa: será que eu tenho um chamado missionário? Será que eu devo ir? Será que... Na verdade, a nossa pergunta deveria, se nós somos ousados de perguntar para Deus, deveria ser: Senhor, será que o Senhor quer que eu fique? Porque o Senhor já mandou eu ir. Então, será que eu devo ficar? Mas a gente colocou essa coisa na nossa cabeça, de que missões é para alguns poucos, alguns que tiveram talvez um anjo apareceu dentro do quarto e falou alguma coisa sobrenatural. A gente não vê isso na vida de Paulo. Paulo ele entendeu de uma forma muito clara o chamado do Senhor para a vida dele. E Paulo ele estava sempre se movendo, constantemente. Mas e se eu for e Deus não quiser que eu vá? O Espírito Santo vai te barrar. Em algum momento ele vai dizer: não, eu quero que você vá para Macedônia. Mas o importante na nossa caminhada com Deus é nós estarmos em movimento. A nossa fé, o Evangelho, a mensagem que nós anunciamos, ela deve estar sempre percorrendo, nós devemos estar caminhando com o Senhor. E nessa jornada, o Espírito Santo ele vai nos direcionando, onde Ele nos quer, no tempo em que Ele nos quer, em determinado lugar. Mas nós precisamos disso, nós precisamos nos mover com o Senhor. E Paulo, então, finalmente ele chega a essa região da Macedônia. Foi o lugar que o Espírito Santo direcionou ele. Mas tem algo muito
fascinante sobre a vida de Paulo, que é como Paulo ele era estratégico. As cidades que Paulo ia, ele sempre pensava, né, a missão de Deus de uma forma muito estratégica. Então ele tinha o direcionamento do Espírito, mas ele poderia ir para qualquer região da Macedônia. E Paulo escolhe essa cidade, né, de Tessalônica. E por que Tessalônica? Porque Tessalônica era o centro, né, era a capital. Então era uma cidade muito importante. E Paulo ele visava isso, de que alcançando aquela cidade, né, que era uma cidade muito importante na Europa, outras regiões poderiam ser alcançadas. E a gente vê Paulo, né, quando ele vai para Corinto, quando ele vai para Bereia, todos esses lugares são lugares muito estratégicos, né, que Paulo ele vai pensando nisso, em como a partir daquele ponto, daquele lugar, o evangelho pode se expandir e chegar a outros lugares. Então, quando Paulo ele chega a Tessalônica, ele procura havia ali uma sinagoga de judeus, porque havia muitos judeus que iam para essa cidade por conta do comércio. Então, né, obviamente, eles chegaram ali, começaram uma sinagoga, e Paulo vai para esse lugar, e ali ele fica por 3 semanas. E a Bíblia diz que por 3 sábados, o dia em que os judeus eles se encontram na sinagoga, durante esses 3 sábados, Paulo, então, ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. Isso significa que Paulo, ele sentava com essas pessoas e ele criava um diálogo de perguntas, de respostas, para que ele pudesse trazer clareza acerca do Evangelho, acerca de Cristo, para essas pessoas. E aqui existe algo muito importante, né? Como que nós podemos, no nosso dia a dia, promover diálogos, promover no ambiente em que nós estamos, jogar uma semente, jogar algo que possa gerar uma dúvida, que possa gerar um questionamento, e através disso, né, a gente esperar uma pergunta, e através dessa pergunta a gente oferecer uma resposta, para que isso comece a gerar esse campo no nosso ambiente de trabalho, na escola, universidades, que hoje já está um pouco difícil, né, criar esse ambiente de debate, de discussão, mas é algo que pode nos ajudar a levar o evangelho onde estamos, de gerar uma discussão. Eu trabalho com adolescentes o dia inteiro, em uma escola. E como professor, obviamente, eu não posso chegar e falar abertamente de Jesus, mas o tempo inteiro eu fico provocando. Então, né, essa semana, por exemplo, eu dei uma atividade para eles e falei assim, olha, eu estou programando um acampamento de adolescentes. Inclusive, quem não está sabendo e tem um adolescente aí, manda para a gente, viu? E aí, eu falei assim com eles, era uma atividade para eles praticarem, né? Eu falei assim, vocês vão fazer uma apresentação, e nessa apresentação, vocês vão desenvolver uma atividade para um acampamento. E a melhor atividade eu vou levar para fazer lá no meu acampamento. E eles começaram, eu posso ir. É acampamento de quê? Isso é uma pergunta. E aí eu tenho uma oportunidade. Porque aconteça o que acontecer, né? Não foi eu que cheguei falando de Jesus, mas eu ouvi uma pergunta. E a partir disso eu tenho uma oportunidade. Quando eu estava no Egito, participando de um acampamento com uns 300 adolescentes muçulmanos, eles falaram, é um acampamento organizado por cristãos, onde 97% dos adolescentes são muçulmanos. E eles falaram, olha, a gente não pode abordar nenhum adolescente e falar de Jesus. Mas se ele fizer uma pergunta, tranquilo, né? Porque não é você. Ele está perguntando, você vai responder. Então, se eles perguntarem, tudo bem. Ótimo. Eu vou proporcionar isso. E fazer um adolescente fazer pergunta é a coisa mais fácil que existe, sim ou não? E através disso eu tive oportunidades de compartilhar o evangelho com muitos adolescentes. Por quê? Porque iniciou um diálogo, perguntas e respostas. E era uma estratégia que Paulo utilizava. E não só isso, Paulo então, ele começa a expor, no versículo 3 diz que Paulo, ele expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio.
Então, Paulo aqui, ele anuncia o evangelho com clareza. Paulo, ele fala do evangelho, ele sempre chega no centro que é Jesus, no centro que é Cristo. E essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem, ela precisa ser simples. A nossa mensagem precisa apontar para Cristo. A gente não precisa ficar dando voltas. Então, a partir do momento que a gente começa um diálogo com alguém, o nosso objetivo não é começar a viajar na história. E pode ser que em alguns momentos isso seja importante. Mas se o nosso foco não for Cristo, então a gente está perdendo tempo. Cristo, ele é o centro da nossa mensagem. Ele é a mensagem. E é isso que Paulo ficou ali essas 3 semanas fazendo com esses irmãos. E o que aconteceu? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então ali, alguns judeus creram na mensagem de Paulo, mas uma multidão de gregos e muitas outras pessoas que estavam ali creram nessa mensagem de Paulo. E aí, foi uma viagem conturbada, de Paulo, porque ele ficou ali 3 semanas, veio a perseguição, e aí Paulo teve que sair, ir embora, e aí ele vai para Bereia, fica ali ensinando, acontece a mesma coisa, e a vida de Paulo é isso. E esse é o evangelho. A chave para a gente entender, o Novo Testamento, é entender que é uma mensagem escrita por cristãos perseguidos, para cristãos perseguidos, em um contexto de perseguição, que estão vivendo sob perseguição. Mas isso nunca foi um impedimento para que a mensagem se expandisse. Na verdade, a perseguição ela sempre contribuiu para isso. Porque nós somos igual a massa de pão. Quanto mais bate, mais a gente cresce. E a gente não tem que se assustar e ficar com medo. Hoje a gente vê uma perseguição muito forte, no Oriente Médio, na Ásia. Mas pode ser que isso chegue aqui. E aí? Ou hoje, dentro de um contexto onde nós somos confrontados em relação à nossa fé, nós vamos ficar calados? Não quero problema. Para quê? Vou criar um problema com meu colega de trabalho, na minha escola, o que vão falar de mim, na minha faculdade. Mas é nesses momentos de pressão, de perseguição, que o Espírito Santo faz coisas maravilhosas. E foi isso que aconteceu nessa cidade. E aí eu queria que a gente fosse, então, lá para o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Quando Paulo agora vai escrever para essa igreja que começou ali em Atos, no capítulo 17. E no capítulo 1 diz assim: Paulo, Silvano, ou Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então agora Paulo já está escrevendo para uma igreja. É uma igreja que se formou naquela região. E como foi lindo, o crescimento, a vida dessa igreja. Porque olha só, versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, olha que maravilhoso essa igreja, que surgiu logo ali em Atos 17, e agora já é uma igreja viva, vibrante. E algo que eu acho lindo, quando Paulo ele escreve, não só para essa igreja, mas para outras igrejas também,
ele começa falando, né, que eles sempre estão dando graças a Deus por eles, mencionando eles nas orações, sem cessar. E ao mesmo tempo em que Paulo ele para escrever para essa igreja, Paulo ele está em missão. Paulo está caminhando com o Senhor, Paulo está se movendo, Paulo está levando o evangelho a outras regiões. E isso é algo muito precioso, porque a nossa vida, né, na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter esses dois olhares, de que nós estamos avançando, nós precisamos ir onde o evangelho não está, e nós precisamos anunciar o evangelho, e nós precisamos estar sempre olhando para a igreja, para o corpo de Cristo. Paulo, ele entendeu o chamado dele, né, de ir, de plantar igrejas, mas é impressionante como que Paulo, ele sempre para se lembrar das igrejas, para escrever, para demonstrar cuidado, para mostrar que ele se importa, para mostrar que ele faz parte desse corpo. E a gente não pode se perder para nenhum dos dois lados. Porque às vezes nós somos tão envolvidos dentro da igreja, estamos aqui em todas as programações, mas a gente não dá testemunho lá fora. E esse testemunho lá fora, ele é extremamente importante, porque não foi isso que Jesus mandou a gente fazer? Mas também nós não vamos sair por aí igual loucos. Eu só vou falar de Jesus, não quero saber da igreja, não quero saber de nada. Não. Esse momento que nós temos aqui, aos domingos, nas igrejas casas, isso é precioso. A forma em que nós nos conectamos com a igreja, isso é precioso. Por isso que o pastor sempre está falando aqui sobre a importância da igreja casa, porque na igreja casa é onde a gente se conecta, onde a gente se sente parte desse corpo. E a gente precisa disso. A gente precisa ter esse olhar de como que eu posso servir a minha igreja local, como que eu posso amar mais os meus irmãos, como que eu posso viver essa vida da igreja. E como que junto com os meus irmãos eu posso avançar e anunciar o evangelho. Então Paulo, a gente sempre vê Paulo com esses dois olhares, o olhar para o mundo e o olhar para a igreja. E aqui Paulo ele está avançando e se lembrando da igreja, escrevendo para essa igreja. E aí no versículo 3 ele fala, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Então essa igreja era uma igreja que demonstrava a sua fé. Era uma igreja que tinha tamanha fé, que essa fé ela se expressava por meio das ações, por meio das obras. E isso é algo que nós precisamos buscar no Senhor. Deus, aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Para que eu viva isso. Para que a minha fé ela possa ser uma fé que trabalha, uma fé que se move, uma fé que se revela em obras. Tiago ele fala isso, que a fé sem obras ela é morta. A nossa fé ela precisa produzir isso. E essa foi uma das características que Paulo ele destaca nessa igreja, que era uma igreja que tinha uma fé viva. E aí ele fala também da abnegação do vosso amor. Então aqui o trabalho deles. Eles trabalhavam muito, eles demonstravam o amor por meio do trabalho, por meio do serviço. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança no Senhor Jesus Cristo. Lembra? A gente está falando de uma igreja que está vivendo sob perseguição. Então não é uma igreja que está com a sua esperança naquilo que o mundo pode proporcionar, porque esses irmãos aqui não esperavam muita coisa. Esperavam a morte. Mas a esperança deles estava em Cristo. A esperança. Então eles tinham essa fé viva, porque eles tinham esperança do Senhor Jesus.
Eles sabiam onde os olhos deles estavam. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei quem que falou isso. E essa frase ela fez muito sentido para mim, porque às vezes, quando a gente para pensar, né, qual que é a diferença entre fé e esperança? Você fala, fé é aquilo que eu espero, né? A Bíblia fala isso. E esperança? A esperança é aquilo que eu espero. Então, qual que é a diferença? Eu vi uma frase que dizia assim: esperança é ouvir uma música do futuro. E fé é a coragem para dançar essa música hoje. A minha esperança está em Cristo. E isso me dá fé para que eu viva essa vida de Cristo hoje. No meu dia a dia, na minha vida, no meio dos meus irmãos. E esses irmãos aqui, eles tinham essa esperança em Cristo Jesus, que dava para eles a fé de caminhar em meio à perseguição, de continuar vivendo no Senhor, para o Senhor. E aí no versículo 4 ele diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Eles sabiam onde eles estavam. A nossa eleição em Cristo. É isso que Paulo fala lá em Timóteo, que nós somos eleitos nele. Nós fomos chamados nele. Nós fomos predestinados nele. Nós fomos escolhidos nele. E esses irmãos, eles tinham clareza disso. Da eleição. E que nós possamos ter isso no nosso coração. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então Paulo aqui ele vai destacar isso, que o evangelho ele não chegou tão somente em palavras. E isso aqui é um ponto muito importante, porque provavelmente você já ouviu uma famosa frase, né? Prega o evangelho em todo o tempo. Se preciso, use palavras. Isso é errado, gente. Isso é errado, não existe isso. O evangelho ele precisa ser anunciado, é uma mensagem. E essa mensagem precisa ser anunciada. E a mensagem que nós anunciamos, ela é seguida pelos nossos procedimentos. Então, as nossas ações e as nossas palavras, elas caminham juntas. Né? E às vezes a gente vê muitas pessoas usando isso como uma desculpa. Não, eu sou um ótimo exemplo, eu sou um bom testemunho. Mas todo mundo sabe que você é uma boa pessoa, mas ninguém sabe que você é um cristão. Ninguém sabe a mensagem que você carrega. Então a palavra ela precisa ser anunciada. E Paulo ele mostra isso, que o evangelho chegou até aquela região por meio de palavras. Paulo estava ali durante 3 semanas expondo, discutindo, anunciando essa mensagem. Mas aí ele traz algo muito importante, que essa mensagem ela não chegou simplesmente em palavras, mas em poder. Poder. E isso é algo que nós precisamos ter, que nós precisamos buscar do Senhor. Poder ao anunciar essa mensagem. O evangelho, ele é o poder de Deus. E essa mensagem, ela não é a nossa mensagem. Essa mensagem, ela é uma mensagem do Senhor. E Ele tem um compromisso com a mensagem dEle. E a palavra dEle não volta vazia. Nós somos mensageiros, nós anunciamos essa mensagem. E esse evangelho, que é um poder, a gente anuncia sobre a vida de Cristo, essa mensagem que a gente conhece. Pecado, queda, por que Jesus veio ao mundo, propósito de Deus, a morte de Jesus, arrependimento.
batismo. Nós anunciamos essa mensagem, mas é o Espírito Santo que entra com poder no coração de uma pessoa e transforma, e convence da justiça, do pecado, do juízo. Essa não é a nossa responsabilidade, a gente não tem que se preocupar com isso. A nossa preocupação tem que ser em anunciar. E Paulo, ele mostra isso, que o evangelho chegou ali não somente em palavras, mas em poder, porque houve transformação, houve curas, houveram batismos, pessoas conhecendo o Senhor. O poder de Deus se manifestou naquele lugar. E nós precisamos buscar isso do Senhor. Poder. E aí, versículo 6, ele diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então, esses irmãos, em meio à tribulação, eles se tornaram imitadores de Paulo, se tornaram imitadores do Senhor. E eles começaram a reproduzir aquilo que eles receberam. E em meio à tribulação, em meio à perseguição. E eu acho lindo demais quando Paulo fala isso aqui. Com alegria do Espírito Santo. Porque viver da forma que a gente vive, que é bom demais, a gente está sempre feliz. Ou deveria estar, né? Agora imagina esses irmãos vivendo sob tribulação, perseguição, e ainda assim cheios de alegria. Cheios de alegria. Só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. Só o Espírito Santo. E existem características do Espírito Santo que a gente só vai experimentar quando nós estivermos nos movendo com Ele. Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente fica aqui na igreja falando, Deus, eu quero mais, eu quero que o Senhor me encha. Espírito Santo, eu quero mais o Senhor. Mas chega em um nível que para experimentar mais dele, a gente vai ter que se mover com ele. Você quer ver um exemplo? Pedro, ele fala, escrevendo também para igrejas que estão vendo sobre perseguição, ele fala sobre uma manifestação do Espírito. Que em meio à perseguição eles iriam experimentar o Espírito da glória. Você já conversou com uma pessoa que chegou a ser torturada por Jesus? Vocês podem conversar com a Maria, que ela já foi bastante. Ela carrega marcas, né, de perseguição no corpo. O que ela experimentou naquele momento? É inexplicável. O que explica aqueles irmãos que foram degolados alguns anos atrás, que ficou muito famoso, né, porque as imagens se espalharam, isso acontece muito, mas esse ficou muito marcado. O que explica aqueles irmãos tendo uma faca no seu pescoço, estarem sorrindo, orando? O que explica isso? O que eles estão experimentando? Eu não sei. Mas eu sei que se em algum momento nós estivermos nessa posição, nós vamos experimentar o Espírito Santo de uma forma que nós nunca experimentamos antes. Tem um pai do deserto, Matar Meskin, muito famoso no mundo árabe. Ele fala algo que me chama muita atenção. Ele fala assim que quando nós estamos tristes, é quando nós ouvimos a voz do Espírito. Nós ouvimos Jesus falando ao nosso coração, nos consolando. Quando nós estamos alegres, nós sentimos a presença de Jesus conosco, nos alegrando.
Ele fala assim, mas quando nós testemunhamos, nós vemos Jesus. Porque quando você coloca a mão sobre o enfermo, você vê Jesus colocando as mãos dele sobre as suas. Quando você abre a sua boca para anunciar, de repente não é mais você. De repente você está falando coisas que você nem sabia, que você nem imaginava. Porque ele disse que ele colocaria as palavras nos nossos lábios. Nós só vamos experimentar isso quando nós estivermos nos movendo com o Senhor. E esses irmãos aqui se movendo em um contexto de perseguição, eles estavam experimentando o Espírito Santo de uma forma linda. A alegria do Espírito Santo. Agora imagina o mundo vendo isso, que loucura. A galera perseguindo eles e eles lá felizes. Como explica isso? Esse evangelho é loucura para o mundo. Os cristãos sempre foram uma coisa louca para o mundo entender. Como é que explica? E aí, no versículo 7, ele diz de sorte. Então, dentro de tudo isso, que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia. Lembra como que Paulo é estratégico? Ele foi para um lugar estratégico e dali aqueles irmãos tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor e agora esses irmãos estão sendo modelos, inspirando e levando o evangelho para toda a região. Não só na Macedônia e Acaia, mas por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, aquela fé cheia de ação, uma fé viva, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então Paulo já estava tipo assim, vocês estão bem demais. Em relação a isso aqui, essa igreja avançou, essa igreja expandiu, essa igreja alcançou outras regiões. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então aqui Paulo ele vai mostrar como essa mensagem cristocêntrica, essa mensagem onde Jesus é o centro, onde Jesus é anunciado, ela gera arrependimento. Aqui entra o Espírito Santo para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então, essas pessoas começaram a abandonar os ídolos. Começaram a abandonar essa vida antiga. E o arrependimento, ele é essa marca do Evangelho. Essa mudança de vida. O que ficou para trás a partir do momento em que eu de fato conheci o Senhor e que eu me arrependi? Quais mudanças claras houveram na minha vida? E o que aconteceu ali foi um testemunho muito grande para aquelas pessoas. E isso se espalhou. O arrependimento que houve no coração daquelas pessoas, de abandonar os ídolos, e de agora passarem a servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da mensagem que nós anunciamos. E por isso nós não podemos, de forma nenhuma, nos envergonhar dessa mensagem. Esconder essa mensagem. O mundo precisa ouvir isso. E por último, no versículo 10 do primeiro capítulo, ele diz: e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus,
que nos livra da ira vindoura. E Paulo, então aqui, nessa primeira parte, ele encerra mostrando que é Jesus. Ele que nos livra. Ele que nos salva. Ele nos transforma. Ele nos leva de volta para o nosso propósito. Para o propósito de Deus. E Ele é a quem nós devemos aguardar. Enquanto nós vivemos aqui, caminhando, anunciando o Evangelho, vivendo a vida da igreja, nós estamos olhando para Ele, aguardando pelo dia em que Ele virá. Aguardando pelo dia em que Ele fará nova todas as coisas. Esse Jesus vivo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que nos livra da ira vindoura. Esse que nos transformou, que transformou aquela igreja, que transforma regiões, países, nações, ao longo de toda a história. É esse Jesus que nós aguardamos. É esse Jesus que nós anunciamos. E que essa palavra possa gerar fruto no nosso coração. Que a gente possa buscar o Senhor. Buscar esse poder, buscar essa vida nele. Buscar viver como esses irmãos estavam vivendo ali. Para que ele seja glorificado. Que a gente faça isso todos os dias da nossa vida, até que ele venha. Até que a gente se encontre com ele. E a gente se alegre com ele. Amém? Deus te abençoe. Amém.